Olá, eu sou a Raíssa e esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos onde eu vou falar sobre São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha. Então, se você não assistiu ao primeiro vídeo, onde é a introdução, volta lá para assistir também, porque lá já tem coisas super importantes sobre esse casal. Eu estou falando, sobre São Luís e Santa Zélia pela perspectiva, de Helene, que é a autora deste livro. Então, este livro é que está nos norteando. E nesse segundo momento agora nós vamos falar sobre a juventude ou os desejos de Deus. Então, a gente vai aqui pensar, nesse casal e olhar, para eles como um molde, que a gente falou no vídeo anterior, e um exemplo para as nossas vidas. Então, o que a gente pode tirar da vida desse casal santo que não foi beatificado por causa de Santa Teresinha, mas eles foram beatificados por conta de sua própria vida, que é o que a gente vai ver aqui. Então, esse casal, que se casou no dia 13 de julho de 1858, Zélia tinha apenas 26 anos. E Luiz tinha 34 anos. Por que eu tô rindo, né? Porque queria dizer para você, jovem aí, de 30 anos, na casa dos 30, ou que tá chegando, não desanime, tenha fé, Deus provê, Deus proverá, Deus conhece, a cada um de nós e há chance para todos nós, né? Então, Luiz tinha seus 34 anos e Zélia 26. E eles namoraram, né? Tiveram juntos ali um noivado de apenas 3 meses e se casaram porque eles tinham certeza da sua vocação, né? Não tô aqui dizendo qual é o tempo ideal, nada disso, mas eu tô dizendo que eles se casaram nesses 3 meses, não só por uma condição da época, mas porque eles já sabiam ali sobre a certeza de ingressar no matrimônio, no casamento. Mas nem sempre foi assim, eles nem sempre tiveram essa clareza sobre qual era a sua vocação, de que a sua vocação era o matrimônio. A gente vai falar individualmente sobre cada um deles, né? Então aqui até cabe a gente usar a frase, a autora escreve assim, inclusive, uma frase bem conhecida, que Deus escreve certo por linhas tortas. Então muita coisa parece que deu errado nos planos de Luiz, nos planos de Zélia, mas que no fim eles se encontraram, né, se casaram e tiveram aí filhos, né, filhas santas, né? Então não se preocupe, irmão, se você está aí, né, na casa dos 30, olha só que história maravilhosa que a gente tem aqui para partilhar juntos, né? Então, Luiz, ele nasceu no dia 22 de agosto de 1823, na cidade de Bordeaux. Seu pai se chamava Pedro Francisco Martin, né? Então, ele era um capitão do exército francês e ele se casou, né, com Fanny, misturei os nomes, Fanny Boreal, são os nomes difíceis aqui que a gente tem para falar, né? Que também era filha de militares, né? Portanto, foi um casal que foi unido ali por questões também da época, de dotes, que se uniu. Mas, né, falando aqui do pai, né, de Pedro, né, pai de São Luís, ele era um homem de muita fé. A gente tem até palavras aqui que falam como as pessoas se admiravam, né, sobre a reverência dele em relação à Santa Missa e até mesmo da maneira, né, com que ele recitava o Pai Nosso, né? E também Fanny, né, era a mãe, né, de São Luís, que tem aqui parte muito importante em toda essa história. Ela era uma mulher de muita oração. Então aqui a gente pode dizer que São Luís, ele nasceu aí num berço católico, né? Aqui as palavras da autora falam que ele recebe a fé católica na mamadeira. Então ele teve aí uma educação católica bem regrada e muito boa, né? E pela vida militar, né, de seu pai, eles viajavam muito, né? Então Luís até aqui aprendeu a apreciar essa vida de viajar, porém que foi pausada, né, finalizada com a aposentadoria de Pedro, né, o capitão. Ele se aposenta e eles fazem aí então morada em Alençol, né, na cidade de Alençol. Então eles param, o pai para, né, finaliza sua carreira militar e eles vão morar aí na cidade de Alençol, cidade onde Luís, né, recebeu aí sua educação
né? A gente vê aqui um homem de muita inteligência, né? Então, e apaixonado por literatura. Ele então, né, mergulha ali nos estudos e recebe ali sua educação inicial, né, educação primária, uma educação muito boa, né? Porém, ali durante a sua juventude, ele se aproxima de um tio relojoeiro, relojoeiro, onde ele aprende esse ofício, né, da relojoaria, e ele se apaixona por essa profissão, né, e começa aí a ingressar, a aprender essa profissão e ao mesmo tempo mergulhar nos conhecimentos literários. E aqui a gente vai ver que em relação à literatura, né, que Luiz ele tinha essa afeição, né, esse gosto particular pela literatura romântica, né, e também essa sensibilidade, né, à natureza, à beleza de poder enxergar, né, nas coisas simples e pequenas, né, a beleza do Criador, a beleza, esse olhar contemplativo. Eu particularmente também gosto muito disso, né, em tudo que eu tenho visto, né, sobre a vida de Luiz e de Zélia, o quanto me identifico com cada coisa, principalmente por essa beleza contemplativa da gente poder, né, olhar na natureza, olhar no belo, né, aquilo que Deus tem para falar com cada um de nós, né, através de uma pequena flor, uma folha que cai de uma árvore, enfim, a gente, né, pode, né, aqui ressaltar essa apreciação de Luiz, né, por essa literatura romântica, esse romantismo da natureza, né, de contemplar a beleza, né, do Criador. E nesse desejo, nesse gosto particular de Luiz, ele, numa das suas caminhadas, né, nos Alpes suíços, né, altíssimos, ele conhece o mosteiro do grande São Bernardo. E lá ele encontra, né, os cônegos de Santo Agostinho, que dividem ali, né, a sua vida entre a vida contemplativa e salvamento nas montanhas. Então, uma vocação de oração, beleza e heroísmo. Então, São Luís se apaixona por isso e fala para si mesmo: é isso que essa é a minha vocação, é esse o meu lugar. E ele aí deseja ingressar nessa ordem e, porém, né, ao tentar ingressar, ele, por mais que ele tenha, né, se mostrado, né, um rapaz fervoroso, equilibrado, ele não tinha o seu, eles chamam, né, de curso secundário, onde ele teria que ter aprendido latim. Então ele não sabia o latim e era uma coisa obrigatória para que ele pudesse ingressar na ordem. Então ele não é aceito, pedem para que ele, né, estude aí o latim para depois tentar, né, entrar, ser aceito novamente. Mas ele é pego daí por uma doença que impede com que ele continue seus estudos e ele acaba que entendendo como um sinal, né, de providência e de renúncia talvez a essa vida monástica, né? Então ele volta, né, ali a ingressar os seus estudos de relojoeiro na cidade de Paris, numa capital na França, e ele relata sobre a dificuldade de viver, né, numa capital, né, para quem já passou, né, teve a oportunidade também de estar em universidades, faculdades, enfim, sabe, né, eu vivi isso, eu sei o quanto é difícil, né, colocando na nossa atualidade hoje, né, estar nesse ambiente de uma capital, né, onde hoje, por exemplo, né, você vai para a faculdade, mas lá você vai encontrar pessoas que vão te chamar para, né, para sair, para ir para outros lugares, né? E São Luís ele relata sobre essa dificuldade que ele teve, né, de renúncia a tentações nesse mesmo sentido, né, de estar vivendo numa capital, né, de uma vida agitada, né, longe daquilo que ele esperava, que era uma vida contemplativa, num lugar, né, isolado, e ele foi viver totalmente o contrário, né, numa capital e ter que aí lidar com tudo isso. Mas ele, né, relata também que ele não se apoiou nas suas próprias forças, mas sim nas forças de Deus, né? Então, o jovem Luiz ele redobra suas orações, né, e se confia particularmente à Nossa Senhora, a Virgem Maria, né? Aqui fala até ao santuário de Nossa Senhora das Vitórias, que era um lugar assim a que ele tinha um amor particular. E ele fala também algo muito muito importante, né, de que todas essas experiências, né, o quanto elas
fortaleceram, né, a vida dele para que ele pudesse também edificar a vida de outras pessoas, né? Então que a gente esteja sempre atento a isso, né? Que cada uma das dificuldades que a gente enfrenta, cada desafio que a gente enfrenta, se a gente souber dar a glória devida a Deus, a gente vai poder, com essas nossas lutas, né, assim como ele disse, né, fazer com que outras pessoas, né, os próximos não caiam nelas, não sejam pegos por esses mesmos erros, né? Então, né, ali, a partir dali, ele se define seu trabalho, né, e volta para Lençol, né, essa cidade onde ele faz ali a sua primeira relojoaria. Tem que ser ler toda vez. E aos 27 anos, né? E ali, depois dessa relojoaria, né, passa também a ser uma joalheria, vai crescer ali o negócio dele mais para frente também. E ele aos 27 anos. Então ele passa ali, né, 8 anos entre trabalho, oração, as distrações que ele tinha e a leitura, né? Aqui, quando fala das distrações, apresenta-se hobbies, né, de São Luís. São Luís, ele gostava, né, fala que ele gostava de bilhar, né? Tem outro nome também, mas enfim, bilhar. E ele frequentava, né, um lugar onde ele partilhava sobre assuntos de fé com seus amigos e também desse hobby do bilhar. E ele tinha também um outro hobby que era a pesca, né? Um homem super normal, gente. Tem hobbies aí que gosta, né, de esportes aqui, né? A pesca, enfim, também um esporte, a gente pode dizer assim, o bilhar, uma distração. E depois ele compra, né, um pequeno lugar que passa depois, né, a ser chamado de pavilhão, que ele mobília esse lugar, que para ele vai ser depois um lugar de leitura e oração. E lá ele coloca, né, algumas frases que falam também sobre a sua personalidade, sobre a sua intimidade com Deus. Vou ler 2 frases aqui, ó. Deus me vê. A outra frase. A eternidade se aproxima e não pensamos nela. Só essa frase aqui já nos daria uma incrível meditação, né? Que a eternidade, a cada segundo que se passa, ela se aproxima de cada um de nós. Às vezes a gente nem se liga, não se atenta, né, a essa maior importância sobre a nossa vida, né? A gente fica tão assim perdido, assim como ele fala, né, sobre a capital, sobre estar em Paris, a gente fica tão assim pensando nas outras coisas que não se aproxima, que a cada segundo a gente se aproxima mais da eternidade. E, né, aqui a gente tem as palavras de Padre Piat, nomes difíceis, que é Piat. Aqui ó, se escreve P-I-A-T, então deve se pronunciar da mesma forma que Fiat, né? Padre Piat. Ele nos fala da seguinte forma, que agora eu vou ler mesmo, tá? Ó. Estatura elevada, postura oficial, fisionomia simpática, testa larga e descoberta, pele clara, com um belo rosto emoldurado por cabelos castanhos e nos olhos verdes azulados, uma chama doce e profunda. Ele tinha ao mesmo tempo algo do nobre e do místico e não deixava de impressionar, nem de chamar a atenção das moças da cidade. Mas, mesmo assim, né, Luiz, ele se recusa categoricamente à ideia de casamento, né? Ele não tinha esse desejo, né, de se casar, porque ele não tinha, né, ali encerrado o seu desejo pela vocação monástica, ou seja, ele queria, né, essa vida contemplativa e, né, ele vivia ali com os seus 34 anos, mesmo que fora, né, não tendo ido, né, para nenhuma ordem, ele vivia uma vida parecida com isso, uma vida contemplativa, tranquilo, sozinho, sem procurar ninguém. E só que ele tinha uma mãe, né? Lembra que eu falei, né, de uma figura especial que era, né, ali a mãe Fanny Martim, né, que via ali o seu filho sozinho, solitário, né, e que como uma boa mãe não queria ver seu filho acabando solteiro, já também tinha entendido, né, que ali ele não tinha talvez a vocação, né, não havia sido aceito, então ela queria também ali a todo custo achar uma esposa para São Luís e não é que ela conseguiu mesmo.
A gente vai falar agora, né, no próximo vídeo, um pouquinho mais sobre Maria Zélia, Maria Azélia, né? Depois chamada Zélia. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa mulher encontrada pela mãe de São Luís para ser ali a sua esposa.